Bom dia, começar mais um estudo aqui, né? Vamos agora estudar o mundo normal primitivo, né? Da página 82, da parte 2 do capítulo 1 ainda do livro dos Espíritos, né? Vamos então fazer nossa prece aqui, nos conectar com a espiritualidade. Põe esse Espírito presente aqui, que nesse momento vão nos auxiliar, nos ajudar no nosso estudo, nos protegendo de qualquer tentativa de ataque desses nossos irmãos inferiores, para que nós possamos fazer o estudo de acordo com a necessidade, de acordo com nossas intuições, de acordo com tudo que eles nos passam, e que nós damos assim por iniciado esse estudo de agora, que assim seja e assim é. Então, meu irmão, nós vamos agora para a pergunta 84 do mundo normal primitivo, né? Ele pergunta assim, Kardec: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Né? Aí os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, o que a gente precisa entender, né? Que nós temos nosso mundo físico aqui, né? Mas existe um mundo espiritual que está paralelo a esse mundo aqui, né? Ou seja, nós estamos numa terceira dimensão, que é a parte da materialidade, ou seja, é o mundo corpóreo, e tem na quarta dimensão, que é paralela a esse aqui, nós temos o mundo dos espíritos, né? Que o mundo espiritual, ele anda junto com esse mundo corpóreo. Só que se o mundo corpóreo acabar aqui, o mundo material, o mundo espiritual não acaba, ok? Então vamos continuar aqui com a pergunta 85, da página 83, ele pergunta assim: qual dos dois mundos, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aí os espíritos respondem: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, pode acabar tudo aqui, o planeta Terra pode explodir, mas o mundo espiritual não acaba. O mundo espiritual, ele não acaba. Tudo que continua aqui, existe aqui, paralelo, na quarta dimensão, vai continuar existindo, como se tivesse intacto, né? Então, aqui, o que acontece aqui, acaba aqui, mas não atinge o mundo espiritual, ok? Aí na 86 ele pergunta assim: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Aí os espíritos respondem: de certo, eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage, né? Então o que ele quis dizer com isso aqui? Se o mundo material, né, eles são independentes, né? Mas o mundo físico atinge o mundo espiritual, que é paralelo, e o mundo espiritual também atinge o mundo físico. Como assim? Ah, mas como assim? Simples. Quando você cria formas e pensamentos aqui, né? Se você está muito triste, né? Muitas vezes a influência de lá para cá. E se você também ficar muito triste aqui, pode influenciar no mundo espiritual lá de algum ente amado seu, algum ente querido que te queira bem, né? Então, as coisas que você faz aqui, acontece aqui, atinge no outro lado, na parte emocional, na parte psíquica. Não atinge na parte física, mas sim na parte vibracional, na parte frequencional, né? A frequência, se você estiver muito triste, muito raivoso, com ódio, isso atinge o lado de lá. Por isso que nós temos que procurar fazer o bem, estar calmo, paciente, porque toda vez que você está nesse estado, você está ajudando o mundo espiritual e vice-versa. Então, eles reagem um constantemente no outro, né? Mas eles independem. Se o mundo físico acabar, o espiritual não acaba. E o mundo espiritual não acaba, né? Aí ele pergunta assim na 87: ocupa o espírito uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí ele responde assim: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-os
e sobre vós atuando sem o perceber. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso há regiões interditas aos menos adiantados. Então, meu amigo, depois, né, os livros dos Espíritos, né, depois vieram obras, né, que psicografada por Francisco Cândido Xavier, né, muitos livros, muitas leituras, né, principalmente do Nosso Lar, explicando que existe colônias. O que são colônias? São cidades espirituais. Então, em cima de Campo tem uma cidade espirituais, em cima do Rio de Janeiro tem uma cidade espirituais, em cima de Minas, do Espírito Santo, de todo lugar, espalhado pelo planeta todo, existem locais espirituais. Como também existem locais para aqueles espíritos que cometem abuso com sua própria vida, eles são designados para certos locais. Né? Por exemplo, um espírito que se suicida, né? Tem um local específico para que eles fiquem. Né? O cara que é um assassino, né? Só pensa em matar e matar e matar, tem um local específico para esse espírito. Aquele espírito que é cheio de tatuagem, que ele faz aquelas intervenções no seu corpo físico, né? Que parece até uma caveira, parece até um bicho. Eles têm locais específicos, né? Porque eles, com aquelas tatuagens, com aquelas coisas bem macabras que se faz, né? Você vê pessoas aí se transformando em animais, em bicho, né? Em seres tenebrosos. Aquilo atinge o seu perispírito. Então tem que ir para um lugar para começar a regenerar, começar a corrigir essa parte que ficou no seu corpo perispiritual, né? Então, gente, existem lugares específico para cada coisa. A pessoa que morre de câncer tem um lugar específico, né? A pessoa que está no estado de loucura tem um local específico. São hospitais, são colônias, né? São locais de estudo, né? Então, para cada lugar tem algo específico. Então, Deus não desamparou ninguém, não. Deus deixou todo mundo amparado. Só que cada um tem que ir para um local certo, né? Porque a espiritualidade, ela usa esse plano físico, né, para poder exercitar e poder fazer a sua evolução, né? Então, meu irmão, estamos aqui com mais um estudo, graças a Deus, né? Vamos agradecer então a espiritualidade que esteve aqui presente, que está aqui presente conosco, né? E dizer que a gente tem que entender que esse plano físico aqui é uma cópia mal feita do que existe lá do outro lado. Por exemplo, eu estou aqui, não estou? Aqui no mínimo tem 5 irmãozinhos do meu lado. No mínimo, né? Fora os que estão aqui estudando, estão aqui ouvindo, né? Estão participando de alguma forma, são trazidos aqui para ouvir. Então, meu irmão, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé, a gente tem que crer, né? Aquele que trabalha dentro da espiritualidade tem que acreditar, tem que crer. Se você não acredita, meu irmão, você dificilmente vai trabalhar com a espiritualidade, porque a gente não, muitas vezes a gente não vê, muitas vezes não ouve, muitas vezes a gente vê, muitas vezes a gente ouve, né? Mas vamos então agradecer e dizer que estamos aqui sempre para aprender e estudar, ok? Obrigado, meus irmãos. Obrigado por estares aqui junto conosco. Obrigado por estar sempre me auxiliando. Obrigado por estar protegendo a minha casa, o meu lar. Obrigado por estar me ajudando. Muito obrigado. Só tenho gratidão. Gratidão a todos vocês. E sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim